Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O que é isso que resulta sendo tão querido pelo coração de Deus? E a resposta a essa pergunta é a família. Quando olhamos para o pacto abraâmico, porque Abraão foi chamado a responder a Deus, a se submeter a Ele, a demonstrar sua fé em Deus, e se assim o fizesse, qual seria o resultado? Que uma grande nação surgiria dele, e através dessa nação todas as famílias, Kohamish Berrota Ademá, todas as famílias da terra seriam benditas. Quando vemos as Escrituras, vemos poderosamente o amor de Deus e sua preocupação pela família. Temos estudado o livro de Colossenses, capítulo 3, e vemos que nas primeiras 3 lições desse capítulo existe uma ênfase em como os cristãos devem se comportar. O testemunho, o comportamento que nós devemos mostrar para manifestarmos a presença de Deus em nossas vidas, que temos uma relação de pacto com Ele, e de maneira muito apropriada, ao nos aproximar do final deste capítulo, Paulo faz uma mudança. Se lê alguns comentaristas, eles te dirão que é uma mudança abundante, querendo dizer que ele muda de tema de maneira abrupta. Mas não é assim. Porque todas essas coisas que ele vem dizendo, se as colocamos em prática, sabe quem receberá o resultado? A família. Paulo quer ver as famílias piedosas, servindo juntas ao Salvador ressuscitado. Pega sua Bíblia e vem comigo para retomar de onde paramos na semana passada. A carta de Colossenses, capítulo 3. Hoje começaremos no versículo 18. E notem que existe uma ênfase no decorrer de toda essa sessão sobre o lar, todos os membros do lar. Ele começa primeiro e principalmente com as mulheres. E existe uma razão para isso. Damas, vocês são muito importantes para a condição espiritual do seu lar, da sua família. Não é por acidente nem por casualidade, é pela provisão de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, que ele começa aqui com as mulheres. E especificamente, nesse contexto, ele está falando das esposas. As esposas, e o veremos em um momento que fala das mães também. Por que estará falando dos pais? Mas quero que saibam que isso não é para colocar uma carga indevida sobre as mulheres. Em uma ocasião, me pediram para dar uma conferência sobre a família. E decidi falar sobre Provérbios, capítulo 31. Essa passagem onde se fala Eshaiô, é dizer, a mulher virtuosa. Minha esposa não gostou dessa mensagem. E não gostou porque me disse, te pediram para falar sobre a família e você colocou toda a responsabilidade, toda a carga sobre a esposa. O que ela deve fazer, Não disse nada sobre o esposo, mas nada além de que deveria louvar sua esposa por fazer todas essas coisas. Bem, faz sentido. O que ela disse é certo, que todos, e as Escrituras expressam isso, todos na família têm que assumir um papel, uma responsabilidade. Mas uma vez mais, quero defender algo. O membro da família que é a chave, provavelmente é a pessoa encarregada de que as coisas funcionem, do mover espiritual. Quem investirá mais em si será a esposa, a mãe, a mulher. Quando olhamos as Escrituras, vemos que, sem sombra de dúvidas, que Deus enfatiza a condição espiritual da mulher quando diz que elas são mais débeis,
ou mais frágeis, mas o que significa é que são mais sensíveis ao espiritual. E nós, como esposos, devemos entender o que Paulo dirá em um momento, mas comecemos, e não é uma declaração controversa. Notem o que diz no versículo 18. Esposas, submetam-se aos seus maridos. Não diz aos homens em geral, mas diz que as esposas devem se submeter aos próprios maridos. Submetam-se. Agora, o que significa isso de submissão? Nos fala de uma posição e um propósito. Direi isso novamente. Essa submissão fala de uma posição e um propósito. Qual o propósito? Quando regressamos ao livro de Gênesis, vemos que as mulheres foram criadas de uma maneira especial, a partir do homem. Não primeiro, mas depois. E foram criadas para ser uma ajuda idônea para o homem. O que significa ser uma ajuda idônea? Que Deus criou, proveu, dado ao homem uma mulher, sua esposa, com o fim de ajudá-lo na vontade de Deus. Isso é muito importante. Isso não significa, e não faz algo aqui e não diz, obedeçam dessa maneira. Qualquer coisa que teu esposo diga, obedeça-o. Isso não é o que ele diz. Ele diz, sujeitem-se. E fala dessa condição como esposa. Devemos ler isso em contexto com o livro de Gênesis. Submetam-se, participem, sejam uma força, uma energia para fazer a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque se você observa, em algum momento, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, diz: porque não é bom. E essa palavra bom implica a vontade de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, os homens sozinhos não podem fazer a vontade de Deus. Assim que Deus provê uma ajuda idônea para ele, e o que se indica aqui à mulher é a se submeter ao seu próprio esposo, o qual é conveniente ou adequado no Senhor. O que se diz aqui à mulher não só é que seu papel é apropriado ou conveniente no Senhor, mas que talvez isso deve ser lido de uma maneira distinta. E isso é que ela deve se submeter nessas coisas que são convenientes e apropriadas no Senhor. Ou seja, que se um homem diz à sua esposa para fazer algo que está fora da vontade de Deus, que é contrário àquilo que é apropriado baixo ao senhorio do Messias, obviamente ela deve se recusar a isso. Não quero mencionar nenhum nome, mas certo homem tinha um programa e ele sempre falava sobre o absoluto. Eu sou uma pessoa que gosta do absoluto, mas devemos ser absolutamente corretos. Ele dizia que em todo, ou seja, os esposos são responsáveis. O que quer que ele diga para vocês fazerem, vocês devem fazer. Isso é uma falsa doutrina. Diz aqui, aquilo que é apropriado, adequado, conveniente no Senhor. Não só que sejam sujeitas, mas que submetam as coisas que estão baixo ao senhorio do Messias. Da mesma maneira, ele diz, e esposos, amem suas esposas. Essa palavra, amem, implica rendição, implica sacrifício. Por que digo isso? Encontramos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Assim que esposos, deem às suas esposas. Deem generosamente de vocês mesmos. Invistam suas vidas nelas. Isso é o que diz aqui. E essas duas coisas, elas se submetendo e vocês investindo suas vidas nelas, essas duas coisas operam juntas para produzir uma família piedosa, uma família que Deus abençoará. Mas é muito importante, diz aqui, esposos, amem suas esposas. Em outra passagem de Efésios, diz, amem suas esposas, assim como o Messias ama a igreja. O que ele fez? Entregou a si mesmo. Então, devemos ser submissos.
Devemos colocar, essa é a chave, devemos colocar nossas esposas diante de nós mesmos. Isso é o que vemos biblicamente. Assim que esposos amem as suas esposas e não sejam ásperos. Essa palavra quer dizer, não faça que se amarguem, não as amargue. Diz, não faça isso. E logo começa a falar dos filhos. Com os filhos, usa uma palavra diferente. Não diz submetam-se, disse obedeçam. A palavra obedecer significa ouvir. E uma vez mais diz, ouçam aos seus pais em tudo. Bem, isso se deve, creio eu, sem que diga esse escrito expressamente, que uma criança, quando diz aqui filhos, é porque se utiliza o termo tecna, que significa garoto ou garota. A razão disso é que uma criança ou um adolescente, talvez de uns 4, 6, 10, 12 ou 14 anos, não tenha sabedoria. Talvez não tenha a inteligência para realmente questionar aos seus pais. Eles devem obedecê-los em tudo. Obviamente, quando uma criança cresce, diríamos desde uma posição cultural judaica, quando cumpre a idade de bar mitzvah, vemos que essa criança se converte em um homem. Ou seja, existe uma oração que diz, onde o pai diz, solto minha responsabilidade, querendo dizer não que já lhe importa seu filho, mas que se esse filho faz algo mal, será sua culpa, começando desde a idade de bar mitzvah, e já não é mais responsabilidade do pai. Uma vez, mas creio que é altamente apropriado quando uma criança já tenha a idade do bar mitzvah ou mais, ele necessita se submeter aos seus pais, obedecer aos seus pais. Mais uma vez, mais no Senhor. Se um pai ou uma mãe, um filho que talvez seja um adulto, faça isso, não faça isso, case-se com este, não se case com aquela. Esse tipo de coisas, e os pais não são cristãos, ou não estão caminhando no Senhor, ou não entendem a verdade espiritual, pode seguir honrando aos teus pais, mas isso não significa que deva estar de acordo com as suas condutas pecaminosas. Assim que diz, veja novamente, versículo 20, na sua segunda parte. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Versículo 21. E pais, não provoquem aos seus filhos. Aqui, de novo, o contexto está falando de filhos pequenos e não de filhos adultos. E notem algo mais. Vemos como lhe fala aos esposos, às esposas, aos pais e aos filhos. E o que diz a uma parte se responde de imediato com o que diz a sua contraparte. Então diz, filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, porque isso agrada ao Senhor. Versículo 21. E pais, não provoquem, não incitem aos seus filhos, porque o fim de que não se desanimem ou percam seu fôlego. Assim que os pais são chamados para servir de ânimo aos seus filhos, são chamados a instruí-los de uma maneira que os incentive a fazer o que é correto no Senhor. Por isso é que cada dia, tanto de manhã como à noite, se vem de um transfundo judeu, saberá que recitamos o Shema, essa declaração de fé. Ouçam, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um só. E falamos de amar a Ele, obedecê-lo, cumprir seus mandamentos. Mas quando Deus fala especificamente, o primeiro mandamento que menciona aqui é que ensinemos nossos filhos diligentemente. E se você quiser ter filhos que sejam obedientes, se quer ter filhos que não se desanimem, então ensine a eles a palavra de Deus. Então, pais, não provoquem seus filhos para que não desanimem. Agora, avançamos ao versículo 22, e durante a segunda parte desse capítulo, que o conclui em verdade, ele estará falando de uma relação. Uma que talvez pareça desconhecida para nós,
Mas muitas vezes na Bíblia se fala de amos e escravos, ou servos. Mas isso é o que devemos entender. Isso é muito diferente sobre o que hoje em dia pensamos sobre a escravidão. Neste caso, tranquilamente poderíamos estar falando de um servo como de um empregado, ao invés de um escravo nesse sentido. Alguém que foi comprado e agora é a posse de alguém. Verão no judaísmo que isso não se permitia. E me dirão, mas sim, existiam os escravos que não eram pagos. E sim, mas isso tinha uma razão de ser, por cima de si mesmos. E isso era para pagar uma dívida. Estava limitado a um período específico de tempo que não podia ser maior de 6 anos. E ao 7º ano, o servo não trabalhava, mas só recebia ou era enviado fora do lugar com 1 ano de salário pago para que voltasse à sua vida normal. Então era muito diferente. Mas, seja como for, se tomamos isso no seu sentido mais amplo, entendamos o que diz. Vejam o texto no versículo 22. E servos, obedeçam em tudo àqueles que, de acordo à carne, são seus amos. Essa palavra amos é a palavra para senhores e fala de alguém que tem autoridade sobre você. Obviamente, não se utiliza no sentido de Senhor Todo-Poderoso, mas para alguém que tem autoridade sobre outra pessoa. E o que diz aqui é que aquele que está debaixo da autoridade de outra pessoa deve se submeter à autoridade dessa pessoa. E de novo diz, em todas as coisas. Mas, obviamente, não se desliga da verdade das Escrituras. Uma vez mais, servos, obedeçam em tudo aqueles que quem, de acordo à carne, são seus amos, têm autoridade. Não façam para serem vistos ou para agradar aos homens, mas com sinceridade de coração e temor a Deus. E isso é importante. Necessitamos marcar isso. Temor a Deus. Temer a Deus é colocá-lo primeiro. Então, você faz isso com o temor a Deus, de uma maneira que o agrade. E, inclusive, se alguém é servo de outro, e eles o instruem a fazer algo que vão contra as prioridades de Deus, deve se negar a fazê-lo. Ou seja, esse é o caráter das Escrituras. Vemos, por exemplo, a Daniel. Ele era submisso, mas nunca deixou de orar ao seu Deus. Também estava Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eram submissos em sua natureza, mas não se prostraram diante da imagem. Antes preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente. E os apóstolos como Pedro, quando as autoridades ordenaram não falar no nome de Yeshua, ele continuou falando. Porque, em última instância, nossa obediência e submissão são para Deus. Portanto, aqui diz, façam todas as coisas de acordo ao temor de Deus. Versículo 23. E tudo o que façam, façam como? Qualquer coisa que vocês façam, façam como um trabalho da alma. Isso significa com sinceridade. Significa fazer algo de uma maneira adequada, entendendo, notem o que ele diz, como para o Senhor e não para o homem. Assim que essa escritura deixa muito claro que nunca devemos perder de vista o fato de que estamos servindo a Deus, sem importar onde estamos, seja no matrimônio ou em nossa casa, lidando com nossos pais, ou que sejamos pais lidando com nossos filhos, sempre devemos recordar que Deus é a prioridade em nossas vidas. E faremos todas as coisas no temor a Deus, conscientes de que servimos a Ele, nunca servindo ao Senhor. Gostaríamos de fazer algo que vai contra as suas instruções. Isso é fundamental. Assim que fazendo todas as coisas. Observem as Escrituras no versículo 23, parte final. Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor receberão a recompensa da herança. Não é qualquer herança.
senão que diz aqui que é a herança. Uma recompensa onde, bem, a herança que se fala aqui é a que está no reino de Deus. Então, uma e outra vez, Paulo diz que devemos viver à luz do fato de que existe uma herança de reino. Cada decisão que tomamos, devemos tomá-la sabendo que se escolhemos corretamente, escolhemos de acordo com a vontade de Deus. O que dizem as Escrituras no livro de Hebreus? Ele não é injusto para se esquecer de nenhuma das nossas boas obras. Por isso estão esses livros que serão abertos. Por isso que quando o Messias voltar, dirá: "E aqui venho pronto, e meu galardão comigo para recompensar a cada homem e mulher de acordo às suas obras." E devemos recordar que virá um dia de juízo. Não estou falando do dia da ira de Deus, mas de um juízo que será para recompensar. Bem, aqui está o problema. Da mesma maneira que as pessoas, com muita frequência, se esquecem do juízo de Deus, não ouvimos muitas mensagens com respeito. Não existe muitos livros com respeito, nem ouvi sobre conferências com foco no juízo de Deus. Mas o juízo de Deus tem duas aplicações. Uma é, de fato, para condenar aqueles que se rebelaram contra a mensagem do Evangelho. Só o Evangelho lhe permitirá viver de uma maneira adequada, onde viva agradando a Deus. E esse deveria ser um processo intenso para receber o Messias na tua vida, que possa viver de uma maneira que o agrade. Agora, alguns dirão que eu aceitei o Evangelho porque não quero ser castigado pelos meus pecados. E é verdade. Esse é um grande benefício. Mas se você só fez isso para não ser castigado, mas não tem a menor intenção de deixar o pecado e abraçar a vontade de Deus, na minha opinião, você não aceitou o Evangelho bíblico. E grande parte do que está sendo apresentado como a pregação da palavra, o evangelismo, distorce a verdade do que vemos mencionado nas Escrituras. E você poderia me dizer se eu poderia te ajudar a entender isso mais claramente? Claro que sim. Pensem na grande comissão. Estou falando dos últimos versículos do livro de Mateus. Mateus capítulo 28, começando pelo versículo 19 e 20, que diz: "Vão e façam discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E sabem o que mais diz ali? Diz: "Ensina-os a obedecer tudo o que lhes ordenei." Quando ele envia gente para ir e fazer discípulos, obviamente isso tem um propósito evangelístico. Mas entendam isso, que os propósitos do Evangelho sempre incluem ensinar as pessoas a observar todas as coisas que Deus lhes ordenou. E isso é exatamente do que falamos aqui. Então, uma vez mais, vejamos o texto que diz: "Sejam pessoas que, sem importar o que façam, trabalhem com sinceridade como para o Senhor e não para o homem." Versículo 24. "Sabendo que do Senhor receberão a recompensa da herança, porque ao Messias, o Senhor é a quem sirvam." Não é maravilhoso? Continuamente nos recorda que aquele a quem servimos diz aqui, é ao Senhor, ao Messias. Vocês servem. Deve lembrar que o que quer que seja que você faça no seu trabalho, em sua casa, com seus pais ou com a sua esposa, na verdade, está servindo ao Senhor. Não faz muito tempo, eu estava numa conferência que me convidaram e também falava com respeito à família e ao matrimônio. Falamos da verdade de que o matrimônio é um pacto entre um homem e Deus, e um pacto entre uma mulher e Deus. E à medida que nos aproximamos mais a Deus, nos aproximamos mais na nossa relação matrimonial. Alguém fez uma pergunta: "Que tal se meu esposo..." E era triste porque essa mulher estava ali sem seu esposo. "Se meu esposo diz que é um cristão, mas não está vivendo para o Senhor. Ele não está fazendo o que acabamos de estudar, que um esposo deveria fazer. Então, por que eu deveria cumprir com a minha responsabilidade?"
E creio que é uma pergunta muito válida e muito honesta, mas falha ao entender a natureza do matrimônio. Vejam, em um pacto de matrimônio, tal como diz aqui, você faz o que se supõe que se deve fazer no matrimônio diante do Senhor. Por quê? Porque se você se torna desobediente em seu papel como esposa, e no teu papel como esposo, e teu cônjuge faz o mesmo, sabe o que acontece? Isso empurra Deus para fora do matrimônio. Mas quando uma pessoa se mantém fiel, sabe o que isso produz? Isso produz que Deus atue. Ele começa a obrar. Ele vê tua fidelidade e teu compromisso, tua obediência, teu papel como esposo ou teu papel como esposa e se coloca a trabalhar para produzir mudanças nesse casal que foi rebelde. Assim, por isso que é tão importante que entendamos que existe um prêmio para a fidelidade, para a obediência e que devemos ver a Deus como aquele a quem estamos servindo. Bem, avancemos ao versículo 25. O último versículo diz: e aquele que procede com injustiça, aquele que faça algo que não é justo, diz, será recompensado, ou seja, também haverá uma recompensa, uma resposta àquilo que esteja mal. Ademais diz, falando de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, que Deus não tem favoritos, Ele não demonstrará parcialidade. E creio que é muito importante que todo esse capítulo termine com esse versículo. Diz que aquele que faça o mal, que atue de maneira imprópria, que não proceda com justiça, diz que haverá um resultado e uma resposta de Deus sobre aquilo que ele fez e foi inapropriado, injusto, incorreto. Deus é fiel e termina dizendo, não importa quem seja, Deus verá e responderá de acordo à sua verdade. A pergunta é esta: somos realmente crentes nesse livro como a verdade de Deus? Que o que Deus disse que fará, que Ele recompensará os fiéis e castigará aos infiéis. Que Ele se encarregará dos que são rebeldes e recompensará em grande maneira com sua presença, com seu poder, com sua intimidade, àqueles que se rendem à verdade da Escritura? Cremos nisso? Nosso Deus é um Deus fiel. Nos aproximemos dele com fidelidade. Bem, uma vez mais, terminou o meu tempo. Até a próxima semana e que Deus te abençoe. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.